E aí galera animada, bem-vindos mais uma vez ao canal Lula Borges, o seu canal de animação livre do Brasil. Estamos trabalhando com o efeito nativo do OpenToons. Para poder acessar o efeito você precisa do FX Schematic, que ele vem a partir do Windows aqui, Schematic. Você clica, ele vai vir com o Stage Schematic, mas você clica nesse trocador aqui, né? Então fica o mesmo esquemático, mas fica FX ou FX. Então, FX, vou trabalhar sempre com esse aqui que está nesse ponto. Para criar esses efeitos eu vou fazer aqui alguns shapes, alguns desenhos. Opa, aqui está como Toons Raster. Eu vou deletar. Melhor trabalhar com Vector Level. Ok, vamos aqui trabalhar. Se você apertar Shift, né, sai um círculo perfeito, um elipse, um retângulo e um triângulo. Polygon, 3 lados, coloque ele em posições próximas aqui e vamos colocar uma cor para cada um. Para isso a gente vem em Drawing e escolhe aqui algumas cores, mas primeiro, já que são 3 cores, vamos colocar logo 3 novas cores, 2, 3. Segunda cor a gente bota vermelho, a terceira cor a gente bota um laranjazinho. E a terceira cor a gente bota um azul não tão escuro. É só para ver como é que os efeitos funcionam. Tá? Colocar um círculo azul, retângulo laranja e um triângulo vermelho. Ok, temos aqui uma camada, né, que a gente transforma ela a animation. A gente transforma ela aqui tanto em camada como em coluna. Temos aqui uma coluna e vamos fazer também uma outra coluna que vai ficar com desenho livre aqui. Ela pode ser a Toon Raster, sim, sem problema. Então vamos fazer aqui e depois preenche ela. Essa cor aqui a gente vai modificar ela. Vamos de novo aqui para o Drawing. Só mudar ela aqui que ela, né, automaticamente muda. É rasterizada, mas é um rasterizado que você pode modificar a cor do raster. Ok, vamos começar os nossos efeitos. Opa, FX não, aqui. Hoje vamos escolher o Stylize, né? Trabalhamos com o Render, nos nossos últimos tutoriais. Vamos ao Stylize. Color Emboss. Esse Color Emboss cria um tipo de volume, né, nos objetos que estão dentro da camada. Vamos começar aqui com Source. Ok, e criamos aqui, colocamos no vermelhinho. Não aconteceu nada. Vamos ver a intensidade, a distância. Opa, por que aqui não está acontecendo nada? Porque nós não colocamos o preview ainda, né? Então vamos colocar o preview. Ele não criou nenhuma informação ainda. A gente está usando estamos usando a coluna 2, né? Como deveríamos utilizar a coluna 1. Mas vamos lá, usar a coluna 2 mesmo aqui. Bom, a gente ainda não viu nada porque a gente tem que mexer aqui no raio. Opa, já começou a aparecer aqui, olha só, um pequeno volumezinho aqui. Pronto. A intensidade é a altura, né, que ele vai ficar. Então ele pode ficar bem alto. Nessa parte aqui a gente quase não vê brilho nenhum. A gente só vê sombra no efeito. Ok, vamos aqui. Aqui a gente já vê a altura. Desse lado aqui a gente só vai ver a altura do brilho. Quando a gente coloca 0, ela fica mais igual, fica com as duas partes mais próximas aqui. Enfim, vamos colocar aqui mais ou menos no meio, aqui tá bom? Ok, dá pra ver aqui. A distância, né, que é essa distância aqui. Sem distância nenhuma. Então a gente começa a perceber que a distância começa a surgir para a gente poder ver o volume. Ok, a gente já não vê aqui, a gente vê ao contrário, né? Beleza, vamos lá. Isso aqui é interessante para algumas coisas, tipo uma vista superior, né? Então a gente vê tudo na mesma intensidade. Sim, a direção ela vai andar no sentido horário, no caso, né? De 360 graus até 0, né? Então o 0 seria aqui. Deixa eu colocar mais brilho aqui. Pronto, aqui tá legal, aqui ficou legal. Ok, aqui, vamos lá. Creio que aqui a gente já conseguiu uma regulagem bacana para ver todos os lados, né?
E aqui na Direction, a gente começa com 0. Ele vai começar aqui. E aí quando a gente começa a modificar essa partezinha aqui, ele vai começar a girar, né, no sentido anti-horário, para você poder colocar o brilho em alguma direção, né? Se aqui está mais claro, então com certeza esse lado aqui vai ficar mais escuro. A mesma coisa para os outros lados. Então aqui fica embaixo, aqui vai passando para esse lado, enfim, nada de muito difícil. Ok, vamos trocar isso aqui. Bom, com tudo isso aqui já mais ou menos explicado, né? Vamos sair de uma camada raster para uma camada de vetor, né? Então tira aqui o raster, deleta ele, coloca aqui a camada de vetor como source, deleta. Você pode fazer, peraí, deixa eu colocar ela mais aqui de lado, fica mais fácil de compreender. Vamos tirar a linha de baixo, é só clicar e puxar, ela não acende como na versão anterior, creio que seja algum tipo de bug, mas aqui é tudo igual, né? Se você perceber aqui, a gente tem um caminho, né, para percorrer, o raio pode ser maior ou menor, intensidade, ela vai ficar mais dura, né, ou mais suave, e a distância também, fazendo com que a cor seja modificada. Enfim, deixa eu tirar aqui para podermos ver. E aí a gente tem o controle, né? O que é o controle? Deixa eu colocar o controle embaixo e deixa eu colocar tudo aqui em cima. A gente vai trabalhar só com vetores mesmo. O controle, ele vai fazer com que o efeito funcione apenas aonde o controle se mostra, né? Deixa eu colocar aqui o controle. O controle, ele é justamente a manchazinha que a gente fez. Vamos colocar ele como controle aqui. O efeito, né, é afetado apenas aonde tem o controle. Deixa eu tirar o controle daqui, clica na linhazinha do controle, deleta. E aí a gente vê que o efeito, né, afeta apenas na parte que está o controle. A gente pode andar com o controle? Pode sim, sem problema. Vou pegar aqui o Animate. Puxa aqui para lá para cima. A gente puxa para um lado, ele vai, puxa para o outro, ele vai. O controle vai afetar apenas a parte que passa por ele. Bom, gente, acho que está explicado aqui, não tem muito mais o que se mostrar. São os parâmetros internos aqui e o controle que vai fazer com que afete apenas onde ele está. Vamos lá, vamos deletar aqui o primeiro. Tem o outro, que é o Emboss, Color Emboss e o Emboss. O Emboss, ele fica preto e branco quando você coloca os efeitos. Então, Source. Ok. E não existe o controle. É só a camada que vai ser utilizado o efeito. Então, deleta aqui. Pronto. A gente vê aqui. A gente já vê, né, que já tem alguma coisa afetando aqui a altura. Não tem muito o que se explicar aqui, não. É a mesma coisa do primeiro efeito, só que em preto e branco. Ok. Vamos lá. Vamos em frente. Deleta, vamos ao próximo, Add Effects, Stylize, Max, Min e Null. Esse Max, Min e Null, ele vai aumentar ou reduzir, né, depende do Max ou Min, os objetos da camada. Vou colocar aqui Source, aqui, pronto, vamos deletar. Aparentemente a gente não vê, né, que está acontecendo algum efeito, mas ele tem uma função de deixar linhas curvas um pouco mais retas. Já dá para ver aqui que tem algum efeito, é mais angulado, né? E ele pode aumentar ou reduzir os objetos aqui. Vamos ver aqui os parâmetros. O raio, aqui está no Max, né? Ele vai aumentar o tamanho. Ele demora um pouquinho, ele é bem pesado esse efeito. Aqui já dá para ver, né, que ele está afetando aqui, está mais reto. Não é reto, é angulado, né? Ao mesmo tempo que aqui dá para ver que ele está fazendo as pontas ficarem arredondadas. Se você colocar, deixa eu aumentar aqui a quantidade de milímetros que existem, demora um pouquinho. Pronto, fez. Dá para perceber também que ele aumentou o tamanho, aumentou o raio, então consequentemente ele vai aumentando o tamanho. Ok, o número de polígonos, se você colocar 1, 0, 1 ou 2, ele vai ficar redondinho mesmo. A gente vê alguns detalhezinhos aqui que não tá tão redondinho, mas ele, né, tá redondinho sim.
Deixa eu reduzir um pouquinho aqui, porque ele consome muita memória quando fica alto demais. Se você colocar 0 de 0 a 2, ele vai ficar redondinho mesmo, né? O que é redondo fica redondo. Se você aumentar, deixa eu aumentar aqui para 10. Pronto, feito. Bom, se você aumenta, né? Se você passa de 2, você começa a perceber que a ponta não é redondinha, né? Ela fica angulada. A mesma coisa acontece aqui, também a mesma coisa aqui. Se eu aumentar mais aqui, ele vai, né, ficar bem angulado. Mas aqui já dá para ver, né, que ele está meio que reto em algumas partes aqui. Ok? Bom, e aqui é a quantidade de graus que existe para poder fazer esses ângulos redondos funcionarem. Então, deixa eu aumentar aqui para 20, por exemplo. Ele vai afetando o ângulo. Aqui já está bem mais reta aqui a bola. Se você quiser ver como é que funciona aqui o min, né, tem o max e min, ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai reduzir, ele vai colocar para dentro da imagem. Então vamos colocar o min aqui. E aí a gente vê que ele fica bem menor, né? Aqui a referência ela é utilizada quando colocamos a imagem de referência. Qual é a parte da referência que vamos utilizar? Eu vou colocar a referência aqui, mas antes de colocar a referência, deixa eu colocar no Max, a gente vê com mais intensidade o efeito, né? Que ela fica maior, então fica mais visível. Deixa eu colocar o máximo, mas é isso, né? Ele fica o mínimo ou máximo e a gente pode influenciar com esse tamanho aqui. Ok? Chegamos novamente. E vamos colocar aqui a nossa referência. Aqui vai ser a coluna com aquela formazinha que a gente fez. Vamos colocar aqui a referência. E aí você vê que o efeito ele só vai funcionar dentro da imagenzinha que está aqui. Certo? É tudo igual, né? Tudo funciona da mesma forma. Só que funciona apenas dentro da nossa referência, tá certo? E aí tem os canais. Nunca compreendi direito como é que funcionam esses canais, mas enfim, tem o RGB, que são os canais de imagem, né, para esse tipo de monitor. Então, o Red, não vi diferença nenhuma. O Green, ele aumenta tal, mas não vi muita diferença. Tem o Blue também. Bom, não afeta nada. Não compreendi como é que funciona essas referências aqui. Mesmo olhando no manual do programa, nunca percebi, né? Também não vi tanta coisa, né? Aparentemente ele está maior, os desenhos ficam maiores, né, dentro desse canal alfa. No azul não tem informação nenhuma. E no canal verde e vermelho, né, verde e vermelho, eles ficam mais próximos, né? Dá para ver que está mais próximo aqui. Essa aqui é mais uma razão para você assistir esse vídeo e manda uma mensagenzinha nos comentários para você falar em que isso influencia em uma animação, porque eu mesmo até agora não percebi não como é que isso influencia. Aqui Luminance, a gente não vê diferença de uma coisa para outra. E o Nothing, que é nada, né? Que no nosso caso aqui seria igual o canal Blue. Ele não vai influenciar em nada, o efeito ele fica completo. O efeito ele fica completo, né? Não vai influenciar em nada. Bom, enfim. São alguns efeitos, consomem muita memória, né, esse tipo de efeito aqui. Max, Min e No. Vamos ao próximo. Add Effects, Stylize. Mosaic é muito interessante, Mosaic. Sim, eu venho colocando de um em um, mas você pode apertar a tecla Alt no seu computador e puxar, né, para a linha, que a linha vai automaticamente criar o efeito. É muito bacana, eu gosto demais desse efeito aqui, né? Parece aqueles videogames antigos. Aqui não tem muito o que explicar, você pode modificar o tamanho, que é em milímetros, né, aqui. Então aqui está 4 milímetros, se você colocar em 3 vai ficar mais mosaico, né? E se você reduzir também, colocar 2 milímetros, né? Então é muito bacana, eu gostei demais desse efeito. Deixa eu retirar aqui a referência, pronto, a gente fica vendo só ele. Muito bacana, adorei. E você também pode, por exemplo, começar a animação com 2 milímetros e passar para 3. A qual a gente pode fazer agora. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui 12 quadros. Ele vai começar com 2. Tamanho 3, vamos deixar 3 mesmo, tudo 3 aqui. Só que a gente vai criar uma chave aqui, já criou, né? Então vamos aqui, o que aqui temos? O FX, Mosaic. Distância, né? Distância. Clica aqui em distância, já vai aparecer aqui 2.
no primeiro quadro. Então a gente vem aqui, puxa aqui, vamos colocar aqui no 6, por exemplo. Tá aqui no 6. No 6 a gente vai colocar, sei lá, 5. 5 e clica, pronto. Aqui ficou 5 de novo. E aqui no último aqui vamos colocar 2 de novo, né? Tá vindo 2, ok. Clica para criar. Ok, e a gente vamos fazer aqui a animação para ver o que vai acontecer. Deixa eu reduzir também a velocidade para 12. Vai ficar mais lenta. E vamos ver. A gente deixar no loop, ele fica eternamente. Bacana, né? Muito gostoso o efeito visual. Parece os videogames antigos mesmo. Ok. Bom, aqui é a transparência que vai existir, né? Atrás deles. Do modo que está aqui, está sem cor nenhuma, né? Tá como preto, no caso. Mas o canal alfa está ligado. Então se você for retirando o canal alfa, ele vai ficando preto, né? Entre o desenho, as partes do desenho, ele vai ficando preto. Até ficar preto totalmente, que é a parte do canal alfa. Isso também pode ser modificado, tá certo? Ou você pode mudar a cor para, né? Aqui já está ficando vermelho, vai ficando vermelhinho, azul, vermelho, enfim. Vamos ver como é que pode funcionar isso aqui. Vamos ao quadro número 1. Já estamos no quadro número 1. Vamos criar uma chave, background color. Já está aqui, tudo zero, né? Vamos ao próximo, que é o 6. Vamos colocar aqui uma corzinha vermelhinha aqui. Clica. E vamos aqui ao último. Vamos colocar de novo 0, 0 e totalmente transparente. Ok. E aí a gente bota para rodar. Muito bacana, adorei esse efeito, muito legal. E você vê aqui as mudanças, né? Enquanto a animação está rodando. Ok. Vamos continuar os efeitos aqui. Próximo. Opa, deleta aqui também, fecha. Add Effects, Stylize, Motion Wind. Esse aqui já tem referência, né? Você aperta a tecla Alt e puxa, que ele vai ficar. Aqui a gente vê que é alguma coisa que está andando, voando, né? No caso, ele tem a distância, né? Que pode ser aumentada, a força do vento. E ele tem a densidade, né, que ele vai ficar mais pesado, né? Todos eles têm a mesma coisa, né? A distância mínima, distância máxima. Qual é a distância mínima? É essa partezinha aqui, é o que está menos. O que é máximo? Né? A parte mais distante do desenho informado. Deixa eu puxar aqui mais para o lado aqui. E aí a gente pode colocar aqui, ele vai buscar a parte mais distante, né? Length mínimo e máximo. Beleza. O bias é a suavidade que existe entre cada uma das partículas do vento, né? Então se a gente botar aqui, ele vai ficar muito mais suave a passagem. Se a gente botar aqui, vai ficar mais dura as linhas sendo perpassadas, né? E o length seed, apesar de ser difícil de explicar, mas dá para compreender. Cada vez que você muda aqui o número, essas linhas do vento vai ficar mais distante ou mais próxima. Por exemplo, aqui, ó, ela está mais distante aqui, ela está mais próxima aqui. Então, quando você muda o seed, colocar 2, vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, ela já muda, né? É como se o seed, né? Como se fosse uma semeadura, como se fosse você está plantando, né? Então, as árvores que vão nascer, que no caso aqui a árvore é o efeito, ela vai nascer de forma diferente, mas é só isso mesmo. A mesma coisa acontece com a força máxima, força mínima, né? Que está mais próximo, distante e tal. E também com a densidade, né? Você pode aumentar a densidade, vai ficar mais forte, né? Ou não, ficar mais natural. Olha aí, né? Super fraquinha, tal. A gente pode brincar um pouquinho, né? Tal, mas nada muito que seja muito diferenciado também. Suavidade também pode ser maior, pode ser menor. Eu gosto de chamar de semeadura, né? A semente, né? Que está nascendo aqui, que ela pode também modificar a densidade, a força ou a distância. Uma outra coisa também é que não existe, se você olhar aqui, não existe ângulo. Além de não existir ângulo, você também pode colocar que as linhas não sejam da cor do objeto, e sim preto, né? Vai ficar pretinha
Se você retirar o alfa, ele vai ficar só com os efeitozinhos na ponta mesmo do objeto. Mas é bom deixar o alfa funcionando. Como eu falei, não existe a escolha dos ângulos, né? Eles são ângulos retos apenas, então você pode colocar para a direita, para cima, né? Que ele vai ficar para cima, à esquerda ou para baixo. Pronto, mas vamos colocar ele para a direita mesmo. Essa parte de parâmetros aqui está ok. Como é que funciona a referência? Ela funciona, a gente puxa aqui, vamos colocar aqui. A gente sabe que tem esse objeto aqui e ele não está interferindo em nada, já percebeu aqui, né? Por quê? Você precisa colocar qual desses efeitos aqui ele vai funcionar dentro da referência. Então, se a gente colocar referência de distância, então ele vai funcionar somente na distância. Perceba que esse aqui não tem, né? Por quê? Porque está fora. Deixa eu puxar aqui. Porque ele está fora do objeto. Ele só vai funcionar aonde o objeto está colocado. Ó. Aqui está fora, mas ele está a partir, né, do objeto aqui. Deixa eu tirar de novo para ficar mais simples de compreender. Distância, né? Então existe também a força. Você também pode colocar apenas a força funcionando para ele. Ou você pode colocar a densidade, né, funcionando apenas dentro dele. Ou você pode colocar os três também não tem problema nenhum. Fica tudo funcionando dentro do efeito. Aqui é a mesma coisa daquele Max Mini No, né, que a gente viu agora, Mini Max No. Ele tem influência sim, mas eu não descobri, né, realmente eu não vi como é que funciona direito. O Red, ele vai funcionar. O Green aqui, nesse caso aqui o Green não funciona, talvez porque não tenha a cor verde, não sei. Blue, tem a cor Blue aqui, mas também não está funcionando, não sei como é que funciona. O Alpha, ele funciona bem mesmo, né? Coloca totalmente aqui. O Luminance, ele fica muito forte a luz, né? Possivelmente, então ele tem bem pouquinha influência aqui, ó. Bem pouquinha influência. E o Nothing, que ele não vai afetar em nada, né? O Nothing ele deixa o efeito totalmente normal. Uma outra coisa também, né? Que eu esqueci no outro, mas funciona no outro também. Você também pode colocar apenas um funcionando, sem nenhuma interferência da referência, sem precisar de referência. Red novamente. Enfim, tudo funciona legal se você colocar também sem referência. No Minimax e No também funciona desse jeito também. Não precisa da referência. Mas se você quiser colocar a referência, você coloca. Vamos ao próximo. Stylize. Posterize e Solarize são mais ou menos o mesmo efeito. Isso aqui são efeitos fotográficos, a qual fazem as imagens ficarem mais claras ou mais escuras, né? Então vamos ver como é que funciona aqui. Aperta Alt, ele entra. Aqui ele já modifica a cor, né? Então os níveis vão se modificando e vão também se modificando as cores. O posterizar ele influencia na quantidade de luz do objeto. 5, alguma coisa ele vai modificando e aí começa a modificar a cor novamente. A mesma coisa acontece com o Solarize. Posterize está explicado, Solarize não explicado, mostrado, né? E o Solarize ele também influencia na cor, assim como o Posterize. Ele vai modificando a cor, né? E aqui você pode modificar a gama da cor que você vai trabalhar. Então ela tem mais influência ou menos influência. Tira totalmente a cor, né? Não existe, é tudo preto no caso. Aqui você vai escolher a cor, mas não tem intensidade nenhuma. Então a gente bota aqui a intensidade total aqui, vamos ver como é que vai ficando aqui. Vai pegando a influência. Perceba que por mais que eu modifique aqui, as cores vão ficando bem aleatórias. Enfim. Bom, creio que é isso. Está explicado aqui como é que funciona esses efeitos. E se você viu como é que funciona esses efeitos, e se você descobriu mais alguma coisa, como é que eles agem dentro do programa, faz um comentário aqui no nosso canal. E você aproveita e dá aquele like aqui no vídeo, se inscreve no canal, aperta o sininho para saber quando os vídeos saem. E a gente se vê na próxima aula, né? No próximo tutorial. Agradeço demais sua visita. Cadê a minha mãozinha? E nos vemos na próxima aula. Valeu, gente. Tchau, 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 tchau. Até mais.
O canal Lula Borges é voltado para a educação, a arte e o aprendizado. O canal não usa anúncios de vídeo, mas precisa ser mantido. Por isso, se você quiser ajudar o canal, faça uma doação em Pix para o e-mail reverbo@hotmail.com, conforme aparece na sua tela, e ajude no desenvolvimento da arte e da educação no Brasil.